Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Davi Albino, do canal Erudição Crônica, e hoje eu gostaria de falar a respeito das teorias da conspiração. Não é de hoje que nós escutamos, principalmente nas redes sociais, na internet, pessoas falando a respeito de algumas teorias conspiratórias, algumas teorias da conspiração. Se eu não me engano, desde 2015, 2014, muitos canais no YouTube mesmo falam, né, têm falado a respeito de algumas coisas, alguns grupos secretos, algumas coisas assim. Eu, por exemplo, tive contato com algumas teorias da conspiração desde, desde bem novo, desde 2009. Né? 2009 eu tenho o quê? Agora nós estamos em 2022. Cara, tem muito tempo, eu tenho 19 anos, então eu era muito pequeno. Mas nós vemos isso, né, na internet, não é de hoje. Só que hoje em dia nós temos escutado muito mais pessoas falando a respeito de teoria da conspiração. Nós vemos isso principalmente no nosso cenário político atual. Né? Vamos ver alguns canais de YouTube de alguns famosos, alguns políticos, algumas pessoas, alguns influenciadores digitais que são ligados à política e que vão falar de algumas teorias conspiratórias. Vão falar que muitas mentiras estão circulando em grupos de WhatsApp ou em outros canais aí que tem poucos acessos, que poucas pessoas conhecem, e outras coisas assim. Né? Outros meios de informação, né? de mídia, uma mídia alternativa. Né? E, bem, como eu disse, hoje em dia muitas pessoas falam mais do que antigamente, ou seja, bastante, só que isso é uma coisa que nos Estados Unidos existe há muito tempo. Né? Desde o do final do século XX, muitas pessoas lá nos Estados Unidos falam a respeito de algumas teorias da conspiração. Lá para eles isso não é uma novidade como é para muitos brasileiros. Né? E assim, embora eu tenha falado que muitas pessoas na internet falam a respeito disso, poucas pessoas que eu conheço conhecem algumas teorias e se conhecem, conhecem bem pouco, tem umas informações até equivocadas a respeito. E o que seriam essas teorias? Bem, as teorias da conspiração são teorias criadas por pessoas que desconfiam de informações oficiais a respeito de alguma nação, de algum grupo, de alguma organização. Eles sempre vão questionar a idoneidade dos mesmos, vão sempre questionar a idoneidade destes grupos, dessas nações, dessas organizações. Nessas teorias, estes grupos, estas nações, são suspeitas de estar envolvidas com algumas ações ilegais, talvez, não sei, como tráfico de gente, muitas coisas. Ações que são vistas pela maior parte da população como sendo antiéticas. E estes grupos utilizam a mídia para esconder da população os fatos, a verdade sobre o que eles realmente fazem. Né? E eu vejo pessoas falando que eles fazem de tudo para esconder de nós a verdade. E assim, sendo bem sincero, não é difícil você esconder a verdade do povo. Até porque o povo não está nem aí para nada. Né? Principalmente o povo brasileiro. Existem diversas teorias da conspiração ao redor do mundo. Algumas delas surgem e logo depois desaparecem porque as pessoas elas começam a ver que não faz muito sentido. Mas outras duram muitos anos, como é o caso da teoria que diz que o homem nunca teria ido à Lua. A teoria que diz que o homem nunca foi à Lua é uma teoria bem antiga que possui um número bem grande de adeptos. E bem, você pode me perguntar, como que funciona isso de teoria? É um maluco que pensa algo e sai falando e todo mundo acredita? Não, não é assim. Tá? Essas teorias, elas continuam de pé por conta das evidências. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Dois exemplos, na verdade. O primeiro exemplo é o exemplo da sombra. Nos vídeos que você vê, né, nas filmagens da ida do homem à lua, você tem algumas sombras que não deveriam estar ali por conta do ambiente, por conta da lua. Tá? Tem também a questão da bandeira americana, que tremula num lugar que não deveria ter vento. E você vai ver esses dois exemplos que eu dei citados em alguns sites
que vão tentar dizer que essa teoria é uma teoria falsa, que vão tentar falar que o homem realmente foi à Lua. Só que, gente, a teoria ela não é tão simples assim, tem outras questões aí, tá? Devemos nos lembrar da existência do cinturão de Van Allen. E o ser humano ele não pode passar do cinturão de Van Allen se não tiver uma grande tecnologia. E hoje em dia não existe tecnologia que permita ao homem sair da Terra por conta do cinturão de Van Allen. Imagine naquela época, onde eles não tinham a tecnologia que nós temos. Hoje em dia nós temos celulares, temos várias outras coisas que não existiam. E a NASA diz que perdeu a tecnologia do Apollo 11. Olha só que coisa, eles perderam a tecnologia. É bem estranho. Por que eles não reconstruíram essa tecnologia, já que hoje em dia nós estamos bem mais avançados? E além disso, tem a questão das próprias filmagens. As filmagens que nós temos são reconstruções, porque, segundo eles, eles perderam as gravações originais. O que nós temos é apenas uma espécie de reconstrução, enfim, que foi editado até. Aí você pode perguntar assim, mas por que o governo estadunidense iria mentir para a população mundial a respeito da ida do homem à Lua? Bem, por vários motivos, né? O nosso governo, por exemplo, mente para nós sempre, e nós vemos na mídia, a mídia tradicional, nós vemos notícias falando de como o presidente, ele ocultou alguns dados, como ele mentiu, então um governador, um prefeito, e nos nossos livros de história, nos nossos livros nós vemos episódios onde o governo, o Estado brasileiro mentiu para a população e inventou alguma coisa. Então, tem sentido, né? Existe um porquê. E aí você pode dizer que o governo estadunidense mentiu porque queria, a todo custo, vencer a Guerra Fria, queria mostrar que era superior ao governo soviético. Você pode dizer que eles mentiram porque viram que não iam conseguir chegar a lugar nenhum, exatamente por isso que forjaram algo, porque eles viram que eles não estavam tendo mais dinheiro para manter aquilo ali. Isso é verdade. A Guerra Fria, a corrida espacial, estava custando muito caro. Não só a corrida espacial, não foi da corrida espacial, mas a Guerra Fria como um todo estava custando muito caro, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, então seria um motivo. E existem outros motivos que as pessoas por aí na internet falam. Se você quiser saber a respeito disso, você pesquisa, né? A internet está aí para isso, você tem vários sites, vários blogs, várias pessoas falando coisas diferentes. Então, informação é o que não falta nessa internet. Também existe uma outra teoria famosa, que é bem antiga, assim como a teoria da ida do homem à Lua, quer dizer, a teoria que fala que o homem não foi à Lua, que é a teoria que diz que o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, foi criado, foi algo planejado pelo governo estadunidense. Eu falei a respeito, eu tenho um vídeo inteiro sobre o 11 de setembro, tá? E, bem, nessa teoria nós vemos um motivo, nós vemos um porquê do governo ter feito isso, né? Porque logo após você vai ver o que acontece, a desgraça que o governo estadunidense faz, tá? Então, assim, você entende, quando você lembra dessas teorias, quando você lembra do 11 de setembro, você entende que sempre há um motivo, principalmente econômico, por trás dessas teorias, tá? Tem teorias que vão falar sobre a indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica, ela envenena as pessoas, que ela não quer te curar, ela só quer tratar a sua doença para que você sempre esteja doente e você sempre vá comprar remédio, né? E faz sentido. Por que faz sentido? Faz sentido porque eles vão sempre ter lucro, entende? É assim que funcionam as teorias da conspiração. A existência dessas teorias é muito importante. Por que é importante? É importante porque faz com que o povo comece a questionar, passe a questionar o governo, passe a questionar a mídia. E eu digo que isso é importante porque, como eu já falei, ao longo da história do mundo nós vemos que os poderosos mentem para a população. Ou sejam os políticos, sejam donos de fábricas, sejam... Não importa, eles mentem para a população e depois de um tempo a verdade aparece. Às vezes a verdade nem aparece. Então é muito importante que a população
Não acredite em tudo, sabe? Porque senão ela vira escrava. Se bem que a população mundial ela já é escrava de um certo grupo de pessoas, de um grupo de nações, né? Isso é uma verdade. Mas é importante que haja isso, é importante que as pessoas venham a questionar, a não acreditar em tudo, a não obedecer tudo. Como eu havia dito no início do vídeo, hoje em dia muitas pessoas têm falado a respeito dessas teorias na internet, muitas pessoas ligadas à política, como eu falei. Pessoas falam de notícias que são espalhadas no WhatsApp, no YouTube, enfim. Mas o que acontece? O problema é que essas teorias elas são absurdas, elas são loucas, elas não fazem sentido, e isso é um problema muito grande, tá? E diferente das teorias que têm muitos anos, teorias muito antigas, essas teorias modernas, parece que realmente alguém simplesmente olhou para algo e disse, eu acho que é isso, isso e isso e pronto. Vou espalhar aos 7 ventos, aos 4 cantos do mundo o que eu acho e acabou. Realmente parece isso. Quando você vai ver essas pessoas na internet explicando sobre a sua visão do mundo ou de algum ocorrido, você vai ver que ela vai dar uma explicação completamente sem sentido. Se ela for tocar em algum assunto histórico, vai ter anacronismo, com certeza tem. Cara, é muito fácil você ver isso na internet. Vai ter coisa que não faz sentido, mentiras. E é o que você vê hoje em dia. Eu vou dar um exemplo. Você vai ter alguns youtubers, alguns influenciadores digitais falando sobre política. Eles vão falar sobre a China. Vão falar que a China está junto com alguns partidos de esquerda para implantar o comunismo no Brasil. E esses partidos são partidos progressistas, né? Vão falar que a Rússia está misturada e a Rússia é extremamente conservadora. Então não faz muito sentido. Eles vão falar que partidos de direita também estão juntos, uma bagunça. Vamos falar de outras coisas que não têm a ver necessariamente com política, mas que também não fazem sentido, entende? E no Brasil você vê que esse tipo de coisa, essas mentiras, elas realmente ganham força, porque a população brasileira, ela não está preparada para esse tipo de informação, ela não está preparada para esse tipo de coisa, sabe? O brasileiro é muito ignorante. Eu fiz um vídeo, eu acabei excluindo o vídeo sem querer. Agora eu não sei se eu deixei essa informação em outro lugar. Mas era uma pesquisa que foi feita por algum instituto, se eu não me engano, em inglês. Agora eu não me lembro muito bem. E que eles tinham feito uma pesquisa com uns 39 países, ou 38 países, uma coisa assim, sobre ignorância, sobre alienação do povo. E o povo brasileiro estava no top 2, vamos assim dizer, abaixo apenas da África do Sul, dos países onde a população menos conhece a própria realidade. Além disso, o QI médio do brasileiro é de 87 pontos, né? E a média mundial é de 100 pontos, ou seja, o brasileiro está abaixo da média internacional de inteligência. Então o brasileiro ele realmente não está preparado para esse tipo de coisa. Essas teorias sem pé em cabeça são extremamente perigosas, são extremamente nocivas. Por que elas são nocivas? Por que elas são perigosas? Elas são perigosas porque elas são colocadas no mesmo saco, vamos assim dizer, que as outras que fazem sentido, que as outras que têm base, que as outras que possuem evidências, entende? Essas outras teorias, elas possuem debates, as pessoas debatem a respeito delas, sabe? E elas são colocadas junto com o que eu acho que não fazem sentido. Isso é muito ruim porque, como eu disse, é importante que a população questione, entende, as informações, porque nem tudo é verdadeiro, sabe? Agora, se o povo olhar para algo e falar, isso é tudo teoria de conspiração, isso é tudo mentiroso, ele vai se tornar um escravo da mídia, ele vai se tornar um escravo do governo, vai se tornar escravo das grandes corporações, porque ele não vai pensar, entende? Então, os disseminadores dessas teorias sem sentido, eles são agentes da desinformação, eles são pessoas que estão trabalhando para o caos, entende? São pessoas muito perigosas. Bem, eu gostaria de lhe fazer um pedido.
fazendo pedido a você que está me ouvindo nesse momento, que está me vendo nesse momento. Eu gostaria de pedir que você não venha a compartilhar qualquer informação antes de pesquisar a respeito dela, tá? Porque, como eu falei, é muito perigoso o compartilhar de informações mentirosas, porque elas vão descredibilizar as informações verdadeiras, entende? E você estará, caso você compartilhe essas notícias, você estará contribuindo para esse descredibilizar dessas teorias que são verdadeiras, que fazem sentido. Então eu peço que você venha pesquisar a respeito. Pesquise nos sites oficiais. E como eu disse, sites oficiais eles nem sempre falam a verdade. Então, além disso, você pesquise nas mídias alternativas. Se for a respeito de um país, de alguma nação, você pesquise sobre essa nação, sobre um grupo terrorista ou algo do tipo, na língua original. Vá procurar em sites desse país. Vá procurar em outros sites ao redor do mundo. Entende? É importante que você escute todos os lados. É importante que você tenha acesso a todas as informações antes de você compartilhar algo. Porque nós nos tornamos ferramentas do sistema quando nós compartilhamos o que eles querem que nós compartilhemos, entende? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu queria falar mais a respeito disso, só que eu tô sem ideias, na verdade. Bem, eu não tô sem ideias, só que eu tô com preguiça de ter que escrever e depois falar, gravar, porque é meio chato, é realmente meio chato. Exatamente por isso que eu falei pra você pesquisar. Se você quiser saber a respeito, é melhor você procurar. E eu também, eu tava pensando em trazer alguns assuntos, só que eu fico com medo, porque são assuntos polêmicos e muita gente tá vendo, sabe? Pessoas da minha família, conhecidos, então realmente é muito complicado. Mas tudo bem. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Tchau.